Bom pessoal, hoje estaremos em mais uma importante cidade aqui em Taiwan e para chegar lá usaremos o vasto sistema de trens disponíveis nessa ilha. Há opções das mais diversas em relação ao conforto, a duração da viagem e também o preço. Desde Tainan até Kaohsiung são apenas 40 minutos e nesse modelo de trem mais moderno foi uma viagem bem rápida e agradável. Bom pessoal, estamos aqui hoje na cidade de Kaohsiung, essa que fica bem aqui ao sudoeste de Taiwan. É considerada a segunda, terceira maior cidade do país, com mais de 2.700.000 pessoas, uma cidade moderna, cidade universitária, mas que também oferece bastante para aqueles que gostam de tecnologia, tem museus, tem uma arquitetura bastante moderna, além, é claro, da culinária ser sempre um ponto alto. Então, se você gosta desses vídeos fora do circuito tradicional, que tentam mostrar lugares um pouco mais detalhados da cultura local, me siga nesse canal que tenho certeza que você vai gostar bastante. A cidade de Kaohsiung ou Kaohsiung é a terceira maior de Taiwan e a maior aqui na região sul, com uma população de mais de 2,7 milhões de pessoas. Durante os últimos anos se tornou uma cidade-chave em múltiplas indústrias de alta tecnologia, especialmente na produção de aço, refino de petróleo e também na produção naval. Taiwan como um todo é extremamente importante para múltiplas indústrias em todo o mundo e exatamente por isso que uma guerra nesse território seria desastrosa não só no aspecto humano, mas também no aspecto econômico para todo o mundo. Isso vou explicar para vocês mais para o final do vídeo, então assista até o fim. A importância de Kaohsiung está também no seu porto, o maior e mais relevante do país, por onde passam praticamente 2/3 de todas as exportações de Taiwan e também por onde chegam as suas importações. No aspecto militar, também é uma das cidades mais importantes, já que temos a sede da Marinha e a Academia Naval. Durante esses últimos anos, muito tem se falado sobre a possibilidade de uma invasão militar da China em Taiwan, o que poderia causar um cenário de guerra generalizado na região Ásia-Pacífico. Na visão da China e dos seus aliados, há apenas um país, e Taiwan é interpretado como uma província rebelde desde 1949, onde seu governo próprio e políticas próprias não são reconhecidos por Pequim. Para o Partido Comunista Chinês, a reunificação com Taiwan é o objetivo final, e qualquer tipo de separatismo jamais foi e jamais será reconhecido. Sendo assim, o assunto é considerado uma questão interna chinesa e não algo relacionado à sua política externa. Ao longo dos anos, o prestígio que Taiwan teve com o resto do mundo e o seu reconhecimento foi sendo gradativamente substituído por uma aceitação cada vez maior da China como o legítimo representante da cadeira da nação dentro da ONU. Pelo enorme crescimento econômico chinês a partir de 1980, cada vez mais países deixam de ter relações diplomáticas oficialmente com Taiwan e estabeleceram e estabelecem suas missões diplomáticas em Pequim e outras cidades da China continental. Hoje é inclusive um temor por parte de vários países do mundo em serem sancionados ou punidos de forma econômica pela China caso tenham aproximações claras com Taiwan em qualquer esfera. Se a China resolverá essa questão de maneira diplomática ou de maneira militar, é difícil de se ter a clareza nos dias de hoje, já que a política externa da China é pragmática desde Deng Xiaoping e que busca a todo custo evitar conflitos armados, prezando pela persuasão através da diplomacia e do jogo econômico, onde atualmente eles são muito poderosos. Mesmo assim, é inegável que o país esteja cada vez mais investindo em seu exército, sua marinha e aeronáutica, além de modernizar a sua indústria bélica e até mesmo aumentar o seu arsenal nuclear,
realizando de forma cada vez mais frequente exercícios militares próximos do Estreito de Taiwan. Se tais medidas são apenas para mostrar poder e servir como dissuasão, ou se de fato serão usadas em batalha, ainda é muito cedo para falarmos com certeza. E algo que a gente se esquece sempre é que Taiwan é uma ilha. E exatamente por isso que em alguns pontos é mais barato, mais fácil você pegar um ferry, né, como se fossem essas balsas que te levam até o outro lado em alguns pontos onde não tem pontes, mas ainda assim um passeio bastante agradável, apesar do sol. Sempre se proteja do sol, eu falo isso bastante para vocês, porque é algo que não pode ser esquecido pelo risco de câncer de pele, de tantas outras coisas. Então é sempre bom ter um chapéu, ter um óculos de sol, protetor solar. Mas voltando aqui, falando do aspecto cultural, são um pouco mais de uns 50 centavos de dólar para pegar esse ferry que vai até o outro lado da parte mais histórica aqui de Kaohsiung. E obviamente vou mostrar tudo para vocês, as questões históricas e também tudo aquilo que é relacionado à culinária, que é rica nessa cidade também. No almoço parei para uma comida rápida, mas muito tradicional na ilha, os noodles de sésamo, macarrão com molho de amendoim, algo bem leve e muito barato, com um prato por volta de R$10. Continuando nosso passeio e falando também um pouco sobre o aspecto histórico de Kaohsiung, grande parte do seu porto, que hoje é tão importante, foi desenvolvido durante o período colonial japonês, além da própria ferrovia norte-sul, que foi essencial para escoar essa produção industrial em diversas partes do país pela via marítima. Exatamente por ser uma cidade portuária importante, muitas influências estrangeiras chegaram até Taiwan através de Kaohsiung, e hoje esse aspecto moderno e de certa forma até cosmopolita pode ser observado nos centros culturais e na variedade dos restaurantes por aqui. Bom, eu já falei um pouco de como a China olha para Taiwan, agora vamos falar mais um pouco de como a política se organiza internamente. Como já disse em outros vídeos, Taiwan hoje é uma das poucas democracias de fato que nós temos na Ásia, onde há eleições livres, liberdade de imprensa, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Apesar de ter inicialmente sido uma ditadura comandada por um único partido, o Kuomintang, e um único homem, Chiang Kai-shek, o país é um caso de grande sucesso na sua transição democrática. De 1949 até a sua morte em 1975, Chiang Kai-shek governou a ilha e suas dependências de maneira autoritária. Em 1978, o filho de Chiang Kai-shek, chamado de Chiang Ching-kuo, assume o poder e fica até 1988. Durante essa década, Taiwan começou a introduzir graduais reformas que tornariam a região menos autoritária. A década de 1970 foi marcada também pelos primeiros protestos em massa nesse território e também pelo conhecido incidente de Kaohsiung em 1979, onde muitas manifestações pró-democracia aconteceram e foram duramente reprimidas, com muitas pessoas sendo presas. Mesmo assim, esse episódio foi crucial para o início de uma transição democrática que começaria a ganhar corpo nas décadas seguintes. Após o término da lei marcial, no final da década de 80, a oposição formou o Partido Progressista Democrático e foi autorizada a participar da vida política do país. A partir da década de 90, a Assembleia Nacional de Taiwan começou a introduzir eleições livres em algumas cidades e, por fim, em 1996, a primeira eleição presidencial aconteceu na história, onde o Kuomintang venceu e, desde então, há sempre uma transição pacífica de poder, onde a oposição também concorre livremente e até mesmo governa o país durante os dias atuais. É importante entender, pessoal, que há dois grupos políticos importantes e fortes dentro da política de Taiwan e que representam duas visões bastante diferentes. A primeira é chamada de Coalizão Azul, liderada pelo Kuomintang e que tem como pontos centrais em sua criação o anticomunismo e o objetivo de um dia alcançar uma reunificação com a China,
onde o modelo vigente seria o modelo de Taiwan e, obviamente, não o modelo do Partido Comunista Chinês. Ao longo da história, enquanto esteve no poder nos anos mais recentes, essa coalizão até iniciou conversas com Xi Jinping sobre uma maior aproximação política e até mesmo colocando o objetivo de um dia no futuro poder reunificar as Chinas. Em 2015, o presidente Ma Ying-jeou se encontrou com Xi Jinping, sendo o primeiro encontro desde o fim da Guerra Civil em 1949 entre o líder de Taiwan e o líder da República Popular da China. Do outro lado, nós temos a chamada Aliança Verde, liderada pelo Partido Progressista Democrático e que, apesar de ter também o anticomunismo como base, tem como principal objetivo tornar Taiwan de fato uma nação independente e com relações com todo o mundo, não buscando a reunificação com a China. Esse movimento trata as questões nacionais, priorizando os taiwaneses como cidadãos de uma nação particular, em detrimento de uma visão unificadora, vendo todos como chineses simplesmente. Durante os últimos 8 anos, esse partido que comandou a ilha e sua visão é obviamente mais hostil aos olhos do Partido Comunista Chinês, o que explica a intensificação dos exercícios militares nos últimos anos e o aumento das tensões entre ambas as partes. A última eleição presidencial, ocorrida em 2024, mais uma vez deu um mandato à Coalizão Verde, e as declarações do atual presidente em sua cerimônia de posse foram interpretadas como uma provocação separatista por Pequim, o que explica os vários exercícios da Marinha e da Aeronáutica perto da ilha nas recentes semanas. E obviamente que aqui em Taiwan, pela cultura chinesa, os famosos bubble tea também estariam presentes, só que aqui são muito mais baratos do que em vários outros lugares do mundo. Por volta de $1,20, $1,30 você consegue comprar um tradicional com as bolinhas de açúcar, muito gostoso, refrescante nesse tempo quente de verão. Vocês podem ver que até mesmo não muito distante do centro aqui de Haochung, que nós temos aqui a cidade com muitos prédios modernos, há uma praia, uma região um pouco mais tranquila onde as pessoas vêm fazer esportes. Você consegue ver a praia também tem redes para jogar vôlei, enfim, um lugar muito, muito bonito. Além da história e da política, a gente vê que é uma cidade muito agradável de se visitar, bastante limpa e segura, além de ter sempre muitas opções de alimentação para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, pessoal, andando por aqui, observando a população, eu fico sempre pensando sobre o quanto eles se preocupam com uma possível invasão da China, uma possível anexação, todos esses rumores que a gente costuma escutar nos jornais ocidentais, até mesmo pela China ter de fato intensificado seus treinamentos militares aqui perto do Estreito de Taiwan, nas suas questões marítimas principalmente, considerando que aqui é uma ilha, e você não vê que essa questão sendo algo prioritário. Inclusive, um dos meus amigos que vive aqui e pôde me acompanhar durante essa viagem, me contou que não é um assunto recorrente nas rodas de conversa dos jovens de Taiwan, apesar do serviço militar ser obrigatório e, obviamente, isso fazer parte da vida de todas as pessoas em algum período. Algo que me deixou um pouco até preocupado é essa ausência das Forças Armadas. Agora eu vi a Guarda Costeira, né? Eu vi a Marinha propriamente dito, mas você não vê um policiamento tão grande. Obviamente é uma democracia, então não é um estado policial como a Rússia, ou um país em guerra como a Ucrânia, onde isso ainda é muito presente. Mas eu fico pensando que na ocasião de uma invasão ou de um estado de alerta total, naquilo que eu observei, eu ficaria com medo de como eles conseguiriam reagir de forma rápida à altura para poder evitar uma anexação completa. Obviamente que sabemos que o exército da China, tanto na sua questão tecnológica quanto no número de soldados, ele é muito superior, mas é uma problemática que, quando a gente começa a pensar sempre no campo das ideias, não sendo alarmista, a gente chega à conclusão que talvez não seria algo muito fácil de ser realizado, exatamente por tudo isso que eu acabei de contar para vocês.
Para o jantar delicioso, beef noodles, sopa com macarrão e carne muito saboroso e assim fechando a viagem. Na manhã seguinte, comecei meu caminho de volta a Taipei com os modernos trens para seguir a partir do seu aeroporto para o próximo destino que mostrarei também aqui nesse canal. Agora, para finalizar o vídeo e como prometido no começo, vamos falar um pouco também do porquê uma guerra envolvendo Taiwan seria desastroso para o mundo. Muito disso é explicado através da indústria de semicondutores e microchips de Taiwan, o que inclui a produção de circuitos integrados e o seu desenvolvimento, sendo uma das principais indústrias aqui dessa região. Em Taiwan, temos parte importante da cadeia de produção de computadores, celulares, eletrodomésticos, aparelhos médicos, carros, equipamentos agrícolas, industriais e tantos outros essenciais para a economia do mundo girar. Aqui, a indústria de semicondutores é responsável por 20% da indústria global de semicondutores, sendo que mais de 90% das empresas mais tecnológicas responsáveis pela produção de semicondutores super avançados estão aqui. Ou seja, qualquer guerra que aconteça em Taiwan ou envolva diretamente Taiwan promoverá uma diminuição brusca na produção de um item essencial para tantas outras economias do mundo, e que mudaria drasticamente o preço de inúmeros produtos e afetaria a vida de todos nós. Exatamente por esses riscos que afetariam desastrosamente também as indústrias chinesas e americanas, que ambos os países pensam muito bem antes de qualquer ação definitiva e irreversível que pudesse ocasionar uma guerra nessa região. Enfim, essa viagem pelas principais cidades de Taiwan termina aqui, mas sempre com a possibilidade de voltar em um futuro próximo, como faço costumeiramente em múltiplos destinos aqui no canal. Até lá eu espero que vocês assistam todas essas playlists e continuem deixando sempre os seus comentários e likes. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.